amigos e tinha Exato. aquela base social, ele Exato. não viciou na parada. Exato. Ele não precisava ter. Você trocou o cara de ambiente, trocou o comportamento dele. Porque agora ele não tinha mais aquelas pressões externas determinando o comportamento dele. Sim. Agora ele tinha a rede de apoio, tinha o boliche, tinha o futebol. 4 ou 7% das pessoas continuaram usando heroína quando voltaram da Guerra do Vietnã. Que é bem pouco, né? Porra! Você esperava que fosse 90%. E cara, detalhe lá, eles fizeram um estudo sobre a heroína super pura. Um poder aditivo muito grande da heroína lá. E sem falar, porra. O transtorno de estresse pós-traumático depois dessas guerras foi uma parada que... Aliás, os estudos em PTSD, em transtorno de estresse pós-traumático, começaram a explodir nessa época. E agora, olha que louco, cara. O que é o transtorno de estresse pós-traumático? O transtorno de estresse... Lembra que eu falei que o cérebro é plástico? Uhum. E que os neurônios, quando eles começam a se comunicar, ou eles enfraquecem a comunicação, ou eles fortalecem a comunicação. Eles podem fortalecer. O transtorno de estresse pós-traumático é um super fortalecimento da situação. É uma hipermemória. Você criou uma super memória de um evento. Uhum. E essa memória desse evento foi tão forte que você não esquece e ela começa a infectar as outras memórias. Então você foi assaltado por uma pessoa num beco, depois que você passa em qualquer beco, você começa a ficar assustado. Pode crer. Você teve um acidente de carro, agora você não consegue nem entrar no carro. E aí como é que funciona o tratamento disso? Você basicamente tem que criar uma memória em cima da memória que a pessoa criou. Positiva. Tipo, Positiva. ter um puta jantar romântico num beco. Exato. É isso mesmo, cara. Ou você entra no carro sem ter o acidente, etc. Uhum. Só que aí tem um processo que a gente chama de recuperação espontânea. Ou seja, aquela memória traumática inicial, ela foi tão forte que se você não ficar tendo o jantar romântico toda vez no beco, uma hora volta. Porque ela foi muito bem armazenada. Entendi. E por que ela foi muito bem armazenada, cara? Porque se você pensar na nossa história evolutiva, quando éramos caçadores-coletores e tal, era importante você lembrar de um leão que estava no bosque que você foi buscar lenha. Os perigos são importantes se lembrar muito mais do que as coisas boas. Né? Muito. Perigo te mata, né? As coisas boas só vai... O cara que lembrou do beco no passado, no bosque, que tinha um leão e não foi mais, sobreviveu. Uhum. O cara que os circuitos não armazenaram e foi, morreu e não passou pra frente essa ideia. Pode crer. Sacou? Caraca. Então o nosso cérebro, ele é neurobiologicamente e fisiologicamente muito bom em lembrar de pica. De problema. Das paradas ruins, né? Pode crer. E quando você se estressa, quando você tem algum estresse, como por exemplo no estresse pós-traumático, ou mesmo numa coisa mais leve, um eixo fisiológico liga e esse eixo fisiológico, que é um eixo chamado de HPA, hipotálamo pituitária adrenal, tem como produto final a liberação de um hormônio chamado cortisol, ou glicocorticoides no geral. Que é o estresse. Que é o estresse. Cara, olha o que o glicocorticoide faz no cérebro. Ele é como se fosse um nitro que potencializa a conexão. É como se fosse um tenaz que momentaneamente tende a fixar ainda mais o que tá... É como se você pegasse um spray, na hora que você tá estressado, passe um spray que fixa ainda mais a memória no seu cérebro. Então, se você for um drogado muito forte, a solução é ir pra guerra. Talvez você mude seu foco atencional, cara. Talvez a droga ela não seja mais interessante pra você naquele contexto, tá ligado? Pode crer. Chapadão, as bombas voando e se morrendo porque você tá chapado. Cara, mas guerra, olha que guerra é um bagulho muito louco, né, cara? Putz, pra mim é uma você já loucura pensou que as pessoas, isso, você já pensou que a galera pega numa arma e marcha pra um campo de batalha pra morrer, cara? Sim, tipo... Olha o comportamento humano, cara, que maluco, velho. É muito louco, eu não sei como que alguém consegue fazer isso, cara. E detalhe... Eu nunca ia pra uma guerra, velho, eu ia fugir pra caralho. Cara, eles fazem isso em prol de uma bandeira, velho, ou de uma ideia. Pensa assim, ó.